porque a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira a proposta que libera o cultivo da cannabis sativa, a planta de maconha para fins medicinais e industriais. A votação terminou em 17-17 e o desempate coube ao relator do projeto, Luciano Dutti, do PSB. O texto tramita em caráter conclusivo, ou seja, em tese poderia ser enviado diretamente ao Senado, mas parlamentares contrários à liberação já informaram que vão apresentar recurso para que haja análise no plenário da Câmara. Pela proposta, fica permitido o cultivo da cannabis apenas por pessoas jurídicas mediante autorização. As mudas e sementes deverão ser certificadas e as empresas interessadas terão que se submeter a condições mínimas de controle. Para falar mais sobre o assunto, está aqui com a gente a médica doutora Carolina Nossetti, que ajudou na construção do conteúdo da lei. Bom dia, doutora, tudo bem? Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui com a gente, doutora. Obrigada. Doutora, o que essa aprovação representa em termos práticos? Sim, essa aprovação representa o cultivo, a produção e a comercialização da cannabis do Brasil, tanto para fins medicinais quanto para fins industriais. Dentro dos fins medicinais, a gente tem tanto produtos ricos em CBD quanto ricos em THC. Então, todas as quantidades possíveis dos médicos prescreverem estão contempladas na lei. E quem pode cultivar são centros de pesquisa, empresas, associações de pacientes e as farmácias vivas do SUS, que é uma política pública que tem o potencial de democratizar o acesso no Brasil. Doutora, mas quem são as pessoas que fazem uso dessa medicação? Porque a gente fala, existem esses medicamentos, THC, CBD, enfim, várias composições, mas de fato, quem está usando, o que já é comprovado, quem vai poder ser beneficiado por isso? Temos maior robustez em 3 áreas específicas: epilepsia, espasticidade da esclerose múltipla e dor. Mas o potencial terapêutico já é descrito no tratamento da ansiedade, autismo, dor crônica, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, fibromialgia, endometriose, dependência química, insônia, endometriose, eu já falei. Um monte de coisa. Nossa, é muito longa a lista. E tem potencial de melhorar a vida de milhares de pacientes no Brasil. Se a gente considerar apenas os pacientes que têm dor crônica, temos 77 milhões de brasileiros que poderiam ser beneficiados hoje. Ô, doutora, agora a sessão foi bastante tensa, né? Durante esse dia. Teve até um episódio de agressão, um dia que a gente mostrou aqui no Morning Show. Mas, enfim, você acompanhou de perto. O que eu vi a Camila até mostrou aí, né, foi uma votação apertada que acabou sendo decidida pelo relator, e pelo que eu vi do argumento, a justificativa de quem se opõe a esse projeto é de que ele poderia abrir um caminho aí para descriminalização de outras drogas no Brasil, ou até uma generalização a mais aí do uso da maconha. Como é que a senhora observa esse argumento? Não é o caso. Não se inclui o autocultivo nessa discussão, nesse texto. O meu apoio foi técnico, não foi legislativo, mas sim, vai ajudar tanto humanos quanto animais, porque os dois estão cobertos, e é o marco regulatório medicinal e industrial. O uso adulto não foi contemplado nesse texto. Doutora, mas qual que é o número real, por estimativa, de pessoas que eventualmente possam necessitar do canabidiol? Tem gente que fala em 13 milhões, tem gente que fala, os mais conservadores falam em 400 mil. A pergunta que eu faço nesse sentido é exatamente por quê? Por que trazer o cultivo para cá? Muitas pessoas dizem, como o Vini disse, que é a porta de entrada para o cultivo de maconha e facilitação do consumo de maconha. Não tem nada contra isso, inclusive. Mas a gente vê experiências como no Uruguai, na Califórnia, onde a maconha é praticamente legalizada, que não diminuiu a violência por causa dessas coisas, ao contrário, piorou. A pergunta que eu faço objetiva para a senhora é a seguinte: não seria mais interessante importar o canabidiol, a maconha, porque isso causa muito custo? Por que exatamente estabelecer o plantio dentro do Brasil? Esses são 2 motivos, na realidade. A democratização do acesso, o custo de produção é muito alto, e também pesquisa. É muito complicado para a gente fazer pesquisa quando se compara a banana com maçã. Então, se você traz uma cepa de fora para o Brasil e alguém está pesquisando sobre uma outra, a gente não consegue comparar esses dados e deixa o processo sem a gente conseguir provar mais ainda, né, que essa planta é benéfica. Então, não é sustentável economicamente não cultivar aqui, e existe material suficiente
suficiente mostrando que não houve nem melhoras e nem pioras. Eu fiz um dossiê, posso compartilhar com vocês, está lá no meu Instagram, da RA Carolina Nossetti, exatamente mostrando que não existem grandes diferenças, nem para ruim, nem para bom, nos países que a regulamentação aconteceu. Lembrando que nos Estados Unidos, a regulamentação do cânhamo, que é uma cannabis com até 0,3% de THC, é federal, então a gente encontra em supermercados, em lojas de conveniência. Agora, nos 38 estados e Distrito Federal dos 50, onde a cannabis medicinal é regulamentada, depende do estado, Sim. a quantidade de pessoas beneficiadas. Mas vamos comparar só no Brasil. Se a gente pegar as 5 principais indicações, hoje o pessoal mais pede, né? Epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos, só os casos refratários seriam 10 milhões de pacientes. Agora, se a gente pegar o número de casos de pacientes com dor crônica, que fazem uso de anti-inflamatórios e outros medicamentos, são 77 milhões. É muita gente. Sim. Então, o benefício é muito grande. E lembrando, não só para humanos, mas também animais são contemplados com PL 399. Olha só. Doutora, é possível fazer a fiscalização controlada do cultivo? É a mesma coisa que uma produção de uma medicação na farmácia. Lembrando que o cânhamo... Tem o mesmo protocolo, né? Sim. É parecido, mas a segurança é a mesma. Lembrando que os produtos derivados do cânhamo são mais de 25 mil já documentados. É de combustível à comida. É muito diverso. Mas sim, existe a mesma segurança que a gente precisa ter, por exemplo, para uma morfina ou para um outro medicamento, a gente precisa ter para outras substâncias controladas. Não vai ser exatamente o mesmo controle, mas a gente tem como, sim, ter uma estrutura de controle ideal, nesse caso, para ter segurança na produção. Doutora, eu primeiro queria dizer que eu comemorei essa vitória da lei, porque acho que o Brasil estava defasado mesmo, não esperava essa vitória, veio ali e achei que foi um grande passo adiante para a gente. Agora eu vejo que muitos críticos, eles dizem, mas por que estudam logo a maconha? Tem grandes interesses por trás, né? Os cientistas, os médicos, na verdade, eles têm uma agenda aí. Existe, sim, sinceramente, existe alguma coisa assim? Não, no fundo é uma grande agenda de empurrar droga para as pessoas. Ou realmente a maconha se revela e os derivados dela se revelam muito úteis na pesquisa e na medicina? Não, muito úteis. Eu não estava no Brasil, fiquei fora há quase 10 anos e eu voltei só por causa disso. É um grande impacto. São pacientes que não têm outras opções terapêuticas. São pacientes que já tentaram de tudo e nada resolveu. Então eles precisam de uma opção. E não é só o CBD ou o THC, são mais de 480 compostos já documentados. E eles têm segurança, o efeito colateral é muito baixo quando a gente compara a outros produtos. Eu também comemorei muito, passou a votação na comissão, agora vai... Doutora, uma pergunta. A senhora é a favor do recreativo da maconha? Eu sou médica, então vou me abster, assim, de opiniões que foram da medicina. É uma resposta comprometedora. Eu acredito em redução de danos, tá? Para não dizer que eu sou contra. Efeitos colaterais da maconha, do uso recreativo Prefiro crônico. Isso do que o paciente usar cocaína, álcool... A senhora acha que é uma droga de menor potencial do que o álcool, por exemplo? Sem dúvida. Eu prefiro um paciente meu, como redução de danos, usar cannabis fumada do que usar o cigarro fumado ou álcool. É uma política que se chama redução de danos. Sim, eu tenho essa preferência. A senhora é a favor do uso recreativo da maconha, então? Adriles. Tá bom. Adriles do céu. Mas isso que o Adriles está falando aqui é uma pergunta que não devia se misturar. Eu tenho a impressão que sempre misturam muito. A questão do... Calma, eu tô falando, Adriles, espera um pouquinho onde eu quero chegar. Aliás, até nas discussões que aconteceram ali, a mistura de usuário de maconha, recreativo, enfim, e uso medicinal. Gente, são coisas muito separadas, né? E eu acho que às vezes há uma confusão a respeito disso. Você acha que não são coisas separadas, Adriles? Porque ela mesma disse que a pessoa que eventualmente fuma maconha pode ter alguns sintomas de algum tipo de doença reduzidos, não é isso que a senhora falou? Mas pega o uso de morfina, Adriles, uma coisa tão essencial na medicina. Não, eu sei. É uma medicação, é diferente. Mas a questão é uso recreativo, fumo maconha para ficar doidão. E outra coisa ou para melhorar sintomas. Calma, isso é outra coisa, eu acho. Não é outra coisa. Na minha opinião,
opinião. Tá junto. Eu faço quimioterapia, não consigo comer porque tenho enjoo. E existe uma indicação de que se eu fumar aqui, eu vou ter fome e eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Eu acho que são coisas separadas, gente. Eu tenho uma pergunta sobre isso, doutora. Os usos médicos de maconha ou derivados, em geral, é na forma do cigarro mesmo ou não? Ou são remédios, gotas? E... No Brasil não pode. Bom, Joel, deixa eu te dar essa informação. Eu prefiro a informação da doutora que pesquisou assim. Óleo cápsula. A forma fumada e vaporizada não é uma possibilidade. Lembrando assim, com relação a essa questão do uso adulto e uso do medicinal, a planta é a mesma. Sim. É difícil da gente diferenciar. Vou dar um exemplo do quão difícil é da gente diferenciar isso. Imagina um executivo que tem 20 mil funcionários, chega em casa cansado, estressado. Ele senta na sua cadeira para tomar um copinho de uísque. Esse copo de uísque é medicinal, Adriles? Ou é recreativo? Ele tá ali se divertindo? Você fica mais tranquilo, você relaxa e pode ser medicinal e recreativo. Mas é isso que eu tô falando exatamente em relação à maconha. Concordo que é difícil de ter uma linha. Mas no caso, doutora, desculpe te cortar, é uma medicação controlada. Estamos falando de uma medicação. Exato. Com fiscalização severa. E não é de fumar, então. Assim, e não é de fumar. Doutora, e não é tratado como uma dipirona, não é tratado como qualquer outra medicação que a gente compra na farmácia. É algo extremamente controlado e específico para determinadas doenças. Sim, é controlado. Dentro da regulamentação, ele tem controles diferentes quando o produto é até 0,2% ou de THC ou mais de 0,2% de THC. Mas sim, existe um controle, é um remédio. É um remédio. Não é um medicamento, porque tem uma regulamentação muito específica do que é um medicamento. Mas sim, é uma terapia, é um remédio. Efeito colateral mínimo, então. Muito baixo. Controlado. Doutor, agora o presidente Jair Bolsonaro já se opôs, né, ao projeto, né, algumas falas dele, tem também a questão do Senado, né, como que a senhora está, qual é a expectativa para que tente se avançar no Senado e também tente se convencer o presidente a fazer essa sanção da proposta? Sim, ele já falou que vai fazer e vai voltar. Tá dentro do rito ou da tramitação normal. Eu estou muito positiva, eu estou me sentindo positiva. Tá confiante? Estou confiante porque eu vejo que muitas pessoas estão levantando essa bandeira. Vou te dar um exemplo. O médico deputado, o doutor Eduardo Costa, ele foi demitido do partido dele por ele contra. Ele ficou do lado dos pacientes. Ele teve uma posição extremamente corajosa e responsável, que é cuidar dos pacientes, do eleitorado dele. Ele colocou a posição dele política na reta. Se não fosse o voto dele, a gente não estaria aqui comemorando. Então, sim, tem pessoas que estão lutando, não estamos mais sozinhos, são milhares de pessoas agora e eu estou positiva com relação aos próximos passos. Bacana. Ok, doutora. Doutora, nós falamos com a médica doutora Carolina Nossetti. Muito obrigada pela sua participação. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui no Morning Show para a gente continuar debatendo sobre isso e até outras questões relacionadas à saúde. E fala seu Instagram, doutora, porque acho que tem algum esclarecimento lá para quem tem dúvida, para quem não sabe. Acho que é legal a gente buscar várias fontes para entender melhor assuntos que, né, às vezes a gente pega assim só a manchete e não se aprofunda. Verdade. Vamos lá, é DRA Carolina Nossetti, NOCETTI, e eu incluí um material que eu preparei com o doutor Henrique Amazonas, da Federal de Santa Catarina, um dossiê com todas as informações que eu falei aqui, exatamente para ser consultado e estudado, inclusive, Adriles, aquele que eu falei para você que não muda nada em termos de violência. E contem comigo. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui.